Tranquilos? Para a tristeza de muitos fãs dos quadrinhos, Stan Lee faleceu no dia 12 de novembro de 2018, aos 95 anos de idade. O quadrinista ficou famoso por revolucionar o mercado das histórias em quadrinhos e por ter criado personagens icônicos como Homem-Aranha, Hulk, Thor, Quarteto Fantástico, X-Men, Homem de Ferro, Pantera Negra, Doutor Estranho, entre muitos outros. Hoje eu trago 7 curiosidades sobre o mago da cultura pop e toda a história e todo o legado desse querido do coração Stan Lee. Então é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Para não interromper o vídeo de vocês, comenta aí abaixo agora qual super-herói que o Stan Lee criou que você mais gostou e qual aparição nos filmes da Marvel do MCU que você também mais gostou. Sem mais enrolação, vamos lá. Stan Lee, origem de tudo. Stan Lee nasceu em 28 de dezembro de 1922 e era filho de imigrantes romenos. Desde pequeno sempre gostou de escrever histórias e foi bastante influenciado pelos filmes do ator Errol Flynn. Enquanto estava na escola, Lee conseguiu alguns bicos, como escrever obituários para jornais e releases de imprensa para o Centro Nacional de Tuberculose dos Estados Unidos. Ele sempre teve a determinação de se tornar um escritor profissional e não quis desperdiçar as chances que teve. Não demorou para que se tornasse um escritor profissional e assistente da Timely Comics, a subdivisão de uma empresa que alguns anos mais tarde acabou se transformando na Marvel Comics. Seu primeiro trabalho nas HQs foi o conto Capitão América Foils the Traitor Revenge, publicado em maio de 1941. Nessa história, o Capitão América usa pela primeira vez o seu escudo como arma de arremesso e aqui também ele assinou pela primeira vez o nome Stan Lee. No início, Lee tinha responsabilidades atribuídas a um clássico estagiário, como abastecer a tinta de canetas dos desenhistas, apagar os traços feitos com lápis, revisar os textos e comprar o almoço do pessoal. Todo mundo começa por baixo. Quando Joe Simmons e Jack Kirby, criadores do herói, deixaram de trabalhar juntos no final do mesmo ano, Lee foi nomeado editor interino da Time Comics com apenas 19 anos de idade, justamente por conta do seu breve trabalho nos quadrinhos do Capitão América. Stan Lee quase deixou de escrever quadrinhos. Stan Lee quase deixou de escrever quadrinhos quando lhe pediram para usar palavras mais simples em suas histórias, em uma época em que as HQs ainda eram vistas como coisa de criança. No final dos anos 50, o editor Julian Schwartz, da DC, conseguiu reviver o gênero de super-heróis com uma versão atualizada do Flash e a criação da Liga da Justiça. Em resposta, Martin Goldman, então editor da Marvel, também pediu a Lee que ele criasse uma equipe de heróis. Lee então criou o Quarteto Fantástico, já imaginando que seria sua última contribuição para os quadrinhos, e propositalmente criou uma história rica e até um pouco complexa, ao invés de algo no estilo pastelão, o que impressionou seus superiores. Em 1942, Lee foi contratado como editor e até a década de 50 criou várias séries em quadrinhos, entre elas The Witness, The Destroyer, Jack Frost e Black Marvel. Em meados da década de 50, a empresa passou a se chamar Atlas Comics. Vincent Fargo assumiu o cargo de Lee na então Timely Comics durante os anos em que ele serviu ao exército americano. Com o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, Lee voltou a trabalhar na editora. Stan Lee, na década de 60, cria o Método Marvel e os principais ícones da Marvel até hoje. Em 1961, a editora Atlas Comics lançou a série O Quarteto Fantástico, criado por Stan Lee e Jack Kirby, que conta a história de 4 astronautas que ganham superpoderes após um incidente cósmico. A série revolucionou o mercado de quadrinhos e atraiu um público mais velho, transformando a então Marvel Comics uma das mais importantes editoras de quadrinhos dos Estados Unidos.
Em 1962 foi lançado o Homem-Aranha, criado por Stan Lee e Steve Ditko, que conta a história de um adolescente que dividia suas aventuras com problemas no colégio e com as contas para pagar, já que não tinha um emprego fixo, mas que se tornou um dos heróis mais populares dos quadrinhos. Ele é um dos heróis mais amados do mundo e consegue fazer todos os fãs muito felizes. Ao longo da década de 60, em parceria com Jack Kirby e Steve Ditko, Lee criou outros personagens icônicos, uma galeria de heróis humanos como Hulk em 1962, o Homem de Ferro em 63, os Vingadores também em 63 e ainda em 63 lançou os X-Men, uma equipe de mutantes que eram marginalizados e hostilizados pelos humanos. Já Doutor Estranho e Homem-Aranha foram criados com Steve Ditko e, por sua vez, o Demolidor foi resultado da parceria com Bill Everett. Assim, durante a década de 60, Stan Lee acabou se tornando o rosto da Marvel Comics. Lee revolucionou até mesmo a maneira em que escritores redigiram as histórias em quadrinhos. Por exemplo, foi ele que lançou a ideia de um painel de créditos na página de introdução que apresentava o nome do escritor, desenhista e outros profissionais envolvidos na publicação. Inclusive, já publica aí o seu comentário, já dá o seu like por toda essa pesquisa aí. Continuando, Stan Lee também criou aquela página sobre novidades da Marvel, que ficou conhecida nos Estados Unidos como Bumping Beats. Os leitores ainda eram encorajados a escrever cartas diretamente para Lee ou Jack Kirby, ao invés de usarem querido editor. Essa interação que o quadrinista criou é considerada um dos grandes sucessos da Marvel na época. Fazia isso com a Turma da Mônica, escreveu por Maurício de Souza. O Lee também criou o método Marvel de escrita. Como trabalhava em várias histórias ao mesmo tempo, o Lee explicava ao artista o que iria acontecer em cada edição e depois voltava e escrevia todos os diálogos. Antes disso, o escritor formulava toda a história antes dela ser desenhada. Stan Lee, os quadrinhos para a TV e o cinema. A Marvel continuou a prosperar e em 1972 Lee tornou-se diretor editorial. Em 80 passou a dirigir a Marvel Productions, voltada para a produção de séries para a TV e de filmes para o cinema. O Stan Lee transformou seus heróis dos quadrinhos em desenhos animados que se tornaram cada vez mais campeões de audiência. Em 1981, Lee foi para Los Angeles com a tarefa de negociar contratos com a produtora de cinema e durante alguns anos enfrentou dificuldades para incluir os heróis da Marvel em Hollywood. Em 98, com o sucesso de Blade, o Caçador de Vampiros, a Fox adquiriu os direitos do X-Men lançados em 2000 e Spider-Man lançado em 2002, e a Sony adquiriu o Homem-Aranha, lançado em 2005. Outras criações de Stan Lee que receberam um tratamento especial de Hollywood foram Daredevil, 2003, Hulk, 2003, Iron Man, 2008, e Lee frequentemente fazia aparições em papéis especiais nesses filmes. Em 2008, Lee foi premiado com a Medalha Nacional de Arte. Lembra de comentar aí qual a aparição do Stan Lee que você mais gostou. Stan Lee já teve um programa de TV. De 2010 a 2014, Lee estrelou a série de TV Os Super-Humanos de Stan Lee. Acompanhado pelo contorcionista Daniel Brolin, ele viajou para vários locais do mundo para encontrar pessoas com superpoderes. A série de TV teve um total de 31 episódios. Stan e Daniel encontraram diversas pessoas com habilidades incríveis, como alguns indivíduos que toleravam várias descargas elétricas e um homem cego que conseguia notar o mundo com a ajuda da ecolocalização, da mesma forma que o Demolidor. Olha que coisa! Stan Lee já apareceu em mais filmes que muitas estrelas de Hollywood, né? Ficou famoso por também aparecer em vários filmes da Marvel e em participações especiais. Total de incríveis 29 aparições. Nos contratos que assinava, sempre exigiu aparecer nos filmes dos personagens que criou. E isso inclui até mesmo os filmes que foram produzidos pela Fox e pela Sony. E ele já apareceu em outras produções, como em Operação Big Hero,
quando dublou um personagem que era muito parecido com ele, bem como em um episódio dos Simpsons sempre, né? Stan Lee já escreveu para a DC Comics. No início dos anos 2000, Lee escreveu para a série Just Imagine, em que criou novas versões do Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde e o Flash. Em tom irônico, deu novos nomes para as identidades verdadeiras dos heróis, seguindo seu costume de usar a mesma inicial para o nome e sobrenome, como é o caso de Peter Parker, Reed Richards, Stephen Strange, entre outros. Lee também ajudou a escrever a série animada para adultos Stripperella e um livro que misturava super-heróis com as eleições americanas de 2008. Stan Lee, desfecho de uma vida de muito sucesso. A princípio, como já dissemos, Stan Lee era extremamente apaixonado pela esposa. Em julho do ano de 2017, portanto, Stan Lee sofreu o maior baque de sua vida, a morte de John Lee, após sofrer um derrame e ser hospitalizada. Sobretudo, a partir do início de 2018, Stan Lee começou a lutar contra uma forte pneumonia. Inclusive, por já estar em uma idade avançada, a doença preocupava ainda mais e, aliás, foi a causa de sua morte no dia 2 de novembro de 2018, aos 95 anos. O filme da Capitã Marvel dedicou toda a icônica abertura da Marvel a homenageá-lo. Além do mais, algumas pessoas até chegaram a fazer uma petição após sua partida para que uma rua dos Estados Unidos recebesse o nome do icônico mestre dos quadrinhos. Até o fim da vida, ele permaneceu como figura central das ações da chamada Casa das Ideias, tendo realizado participações especiais em todos os longas-metragens da Marvel Studios. Após seu falecimento, inclusive, foram feitas inúmeras homenagens a esse mestre dos quadrinhos por parte dos estúdios da Marvel, da DC e dos fãs. Stan Lee está para sempre no coração de seus fãs. Lembrando, comenta aí abaixo qual personagem do Stan Lee que você mais gosta e qual a aparição do Stan Lee nos filmes do MCU que você mais curtiu. Te vejo no próximo vídeo. Até logo!